gostaria de te convidar a prestar culto a Deus, né? O texto do Salmo do dia, Salmo 54, Davi, no fundo de uma caverna, ele faz uma oração, que talvez seja a oração que muitos estejam fazendo, né? De luto, ou no meio desta pestilência, né? Ou no momento de crise, de desemprego. Ó Deus, salva-me. Oração muito parecida feita por Pedro, quando começou a afundar no meio da tempestade. Ó Deus, salva-me. E nesse momento de culto, eu gostaria de te convidar, né, nesse momento, a nos achegarmos àquele que pode nos salvar de pecados, nos salvar de enfermidades, né, salvar nossas famílias, a cada um de nós. Ó Deus, salva-nos. Nós iniciamos esse momento em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido a nos achegarmos a Deus em oração, pedindo que Deus salva-nos dos nossos pecados. A Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade. Que Deus conceda a ti um espírito contrito e um coração quebrantado. A ti, Senhor, nos achegamos. Ó Senhor, que és onisciente e sonda nossos corações e pensamentos, ajuda-nos, ó Senhor, para que neste momento possamos te confessar os nossos pecados. Pecamos contra ti, ó Deus, e ao olharmos os teus mandamentos, vemos o nosso pecado. O não ter outros deuses, o não usar o teu nome santo em vão, o santificar o dia do descanso, honrar pai e mãe, não matarás, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. A todos os teus mandamentos pecamos e estamos perdidos e condenados, sendo grande nossa dívida para com o Senhor. Porém, ouvimos do teu amor, que nos deste o teu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos lava de nossas transgressões. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, perdoa-nos de nossas transgressões. Que as nossas palavras e os nossos pensamentos sejam agradáveis, aceitáveis a Ti, ó Senhor, Deus nosso, rochedo e nosso defensor. Amém. A cada um daquele que confessa o seu pecado e se achega a Deus com um coração contrito, um espírito quebrantado, perdoados estão os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, paz seja contigo. Amém. O texto bíblico, o salmo de nosso momento, é o salmo de número 54. Esta é uma oração feita por Davi, um apelo, onde ele pede o socorro divino. E assim diz o salmista em sua oração: ó Deus, salva-me, pelo teu nome, faze-me justiça, pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos, procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína
dos meus inimigos. Esse também é o nosso grito hoje. Ó Deus, salva-me pelo teu nome. Que Deus seja o nosso ajudador e que o Senhor nos sustente a nossa vida. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel, és nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Sob tua forte proteção andarão sempre os fiéis, guiados só por tua mão, potente Rei dos reis. És desde o início eterno Deus, teus anos não têm fim. Criaste tudo, terra e céus, e deste a vida a mim. 1000 anos são aos olhos teus, qual noite que findou, e a vida humana, grande Deus, qual sombra que passou. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel, sê nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Neste salmo, nós encontramos um pedido de socorro, um grito por alguém que precisava de salvação. Davi clama na sua tribulação, na sua angústia, no seu vale de ossos secos, no seu deserto. Este salmo é uma oração pelo socorro divino. Ó Deus, salva-me pelo teu nome. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvido às palavras da minha boca. Quando Pedro e os demais discípulos navegavam, tentando atravessar o mar da Galileia, eles foram surpreendidos por uma tempestade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Percebam que o grito na oração de Davi, do Salmo 54, é o mesmo grito que Pedro fez quando começou a afundar: salva-me, Senhor. Pedro, com medo naquela tempestade, os ventos impedindo dele ir para a frente, sendo contrário, afundando, submergindo as águas, ele ora a Jesus:
salva-me, Senhor. O mesmo grito de Davi no Salmo 54. Ó Deus, salva-me. Neste Salmo 54, nessa oração pedindo socorro, ele foi escrito por Davi quando estava correndo risco de vida. Na leitura do Salmo, no versículo 3, procuram tirar-me a vida. Davi estava fugindo, se escondendo do rei Saul, que queria matá-lo. Ele estava escondido num deserto, num lugar chamado Zif. E no meio daquela dificuldade que Davi estava passando, no meio daquele isolamento, no meio daquela fuga, né, ele e os seus soldados, eles encontraram tempo para ajudar os zifeus, os moradores daquela terra aonde eles estavam se escondendo. Eles eram saqueados pelos filisteus. Eles tinham os seus bens roubados pelos povos pagãos. Estes zifeus eram pessoas da mesma tribo de Davi, da tribo de Judá. Lá no texto de 1 Samuel, capítulo 23, diz assim: então, após lutarem para proteger a cidade dos zifeus, a cidade de Keila, contra as investidas dos filisteus, protegendo assim as fronteiras dos zifeus, Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir até aquela cidade. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, na região montanhosa de Zif. Saul o perseguia continuamente, todos os dias. Mas Deus não permitiu que Saul encontrasse Davi. Os habitantes de Zif, aquele a quem Davi havia ajudado, porém foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Áquila, no sul de Gisemon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e entregaremos nas suas mãos. Percebam só, no meio desta pandemia toda, no meio desta mortandade, nós sendo perseguidos, né, pelo Covid-19, mesmo assim nós podemos ter atitudes boas. Davi, sendo perseguido pelo seu maior inimigo, o rei Saul, que queria matá-lo, tirá-lo a vida, ele encontrou tempo para ajudar os zifeus, aqueles que precisavam de ajuda. Nós também, no meio desta pestilência, podemos ajudar ainda o nosso próximo, mostrar que ainda existe o amor de Deus. No final, lá em 1 Samuel, no capítulo 24, então Saul tomou 3.000 dos melhores soldados que tinha em Israel, e foi ao encalço de Davi, sabendo aonde ele estava se escondendo. Davi e seus homens se esconderam numa caverna, no lugar mais fundo daquela caverna e mais escuro. E foi ali, naquela caverna, cercado por soldados, sem saber para onde ir, que Davi ora o Salmo 54. Ó Deus, salva-me. Davi, desesperado, não podendo fazer mais nada, no fundo de uma caverna, cercado, sem caminho para tomar, com o seu inimigo batendo a porta, todos os dias lhe perseguindo, sendo traído por aqueles a quem ele havia ajudado, sendo traído por aqueles que eram da sua mesma tribo, ele ora: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder, escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos
as palavras da minha boca. Quantas pessoas hoje estão, que nem Pedro, enfrentando tormentas em suas vidas, que lhes são ventos contrários, que estão afundando, ou iguais a Davi, no fundo de uma caverna, cercado de inimigos à sua volta, lhes perseguindo todos os dias. Lembrem-se do que Pedro e Davi fizeram, uma oração, o pedido mais simples de todos: ó Deus, salva-me. E você, que está atribulado, no meio desta mortandade, no meio desta enfermidade, que está de luto, talvez desempregado, cheio de problemas em sua família, no seu matrimônio, na criação dos seus filhos, o que está lhe soprando contrário? O que tem lhe feito você afundar no meio desse mar da vida? O que está lhe perseguindo? O que te levou ao fundo da caverna que hoje você se encontra? Lembre-se, você só pode fazer uma coisa: a oração. Ó Deus, salva-me. E o mesmo Deus que estendeu as mãos a Pedro, o mesmo Deus que tirou Davi daquela caverna e levou a um palácio e lhe colocou num trono, Ele também tem as mãos estendidas a ti. E também quer te tirar do mar que você está afundando, ou do fundo da caverna, onde você não encontra uma luz. Deus, Ele pode te salvar. Assim como Jesus estendeu as suas mãos a Pedro e o ergueu e o levantou e o colocou no barco novamente, acalmou aquela tempestade, Deus também inclinou os seus ouvidos a favor de Davi e o livrou de todas as tribulações, lhe colocando a salvo naquele dia. O que aconteceu depois da oração do Salmo 54 é nos relatado na própria Escritura Sagrada. Lá em 1 Samuel capítulo 24, Saul entrou naquela caverna para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior daquela caverna. Então, os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia o qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livrou de fazer tal coisa a Saul, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele também é um ungido de Deus. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Literalmente, Deus entregou Saul com as calças na mão. O texto bíblico diz: após aliviar o ventre, fazendo suas necessidades naquela caverna. Davi, diante do seu maior inimigo, daquele que o perseguia, podendo fazer justiça com as suas próprias mãos, Davi entregou aquele que lhe perseguia, aquele que lhe fazia mal, a Deus. E eu faço o convite a você: entregue ao Senhor a sua ferida, os seus males, as suas tribulações, aquilo que tem te atormentado. Entregue ao único que pode lhe salvar. No final, tanto Davi e Pedro, eles receberam a salvação que eles haviam clamado. Davi: ó Deus, salva-me. Pedro: ó Senhor,
salva-me. Que você também possa receber a salvação que você precisa. Que Deus possa ser o seu ajudador. Amém. A você que clama por socorro a Deus, a você que se encontra no fundo de uma caverna, ou que está afundando, né? Eu convido a nos achegarmos a Deus através da oração do Pai Nosso. O livra-nos do mal. A você que recebeu a salvação e se encontra em pastos verdes e águas tranquilas, entregue a Deus a tua gratidão, né? Pela salvação que Deus lhe concedeu. Nós nos achegamos a Deus com esta oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê a salvação. Ó Deus, salva-nos. Seja o nosso ajudador. Amém.